Cresci na igreja evangélica, eu tenho hoje 33 anos e nós fomos criados num contexto, nós fomos gerados num contexto muito diferente do que está hoje. Na minha época não existia a palavra, a gente não usava a palavra show na minha época. E eu me lembro dos cultos que a gente tinha há alguns anos atrás. E não existiam celebridades nesses cultos. Não tinha, as pessoas não tinham interesse em tirar fotos, enfim, em olhar para pessoas propriamente dito, porque a presença de Deus era uma coisa tão palpável, tão tremenda, tão grandiosa, que as pessoas mergulhavam na presença de Deus e bebiam da presença de Jesus de uma forma muito profunda. Muitas pessoas se lembram daquela época e se lembram com saudades da época em que a igreja mergulhava na presença do Senhor, em que a presença de Deus fluía de uma forma tremenda. E hoje em dia as pessoas são muito ligadas no visual, né? São muito ligadas naquilo que elas veem, ouvem, e muitas vezes as pessoas não sabem mergulhar na presença do Senhor, não sabem persistir em buscar o Senhor, né? Hoje eu pude ministrar um pouquinho sobre isso quando eu estava ministrando. E o que o Senhor tem colocado no nosso coração é que a gente não pode viver de evento em evento, a gente não pode viver de domingo em domingo, a gente tem livre acesso a Deus, a gente tem livre acesso a Jesus, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Por que nós não bebemos da presença dEle? É o que eu me pergunto e é o que eu sinto que essa geração precisa beber da presença de Jesus. Por que nós não temos o que dar? Por que muitas vezes nós não conseguimos abrir mão do nosso egoísmo e dar para os pobres e nos dar aos perdidos, nos dar de verdade? Por que é tão difícil se lidar com missões no Brasil? Por quê? Porque a igreja brasileira precisa reaprender a beber da presença de Jesus, a beber da glória de Deus, porque a glória de Deus é puro amor. E quando nós bebemos da glória e da presença de Deus, nós amamos, é normal, é natural, flui naturalmente. E eu creio que a gente precisa voltar a essa essência, voltar a esse tempo onde a gente ama Jesus mais do que a gente ama a música, mais do que a gente ama os ministros. A gente quer Jesus mais do que quer tirar foto com o cara que veio ministrar. Eu creio que precisamos voltar a esse tempo. Eu tenho fome disso, tenho sede disso. E eu creio que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós vivemos há 10, 15 anos atrás. Eu creio que Deus é fiel para fazer um rompimento nessa geração e para nos levar além das nossas canções, além dos nossos congressos, dos nossos eventos, além. É isso que Deus tem para nós.